boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 20º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós estaremos falando aqui sobre os últimos 2 jogos do Palmeiras em 2025, uma reflexão sobre alguns jogadores, uma reflexão também sobre a coletiva do Abel e um comentário que eu quero estar fazendo a respeito do programa do Estádio 97 de ontem, sobre o que o Seu Bento e o Domênico Gato falaram. Muito obrigado aos que se inscreveram na última semana, deixaram o seu like, compartilharam com os palmeirenses. Muito obrigado para quem fez isso. Para quem não fez, eu peço para que faça. No último podcast teve recorde de audiência, foram quase 200 visualizações no podcast. Muitas pessoas novas chegaram através tanto do próprio podcast e também principalmente dos shorts, que acabam chamando, atraindo mais novos públicos. Muito obrigado para quem se inscreveu e vamos para o podcast de hoje. Vamos começar aqui com Atlético Mineiro e Palmeiras. Ainda vamos falar um pouco dessa partida porque teve algumas questões para se falar dela. A importância dela já era praticamente nula, não existia nenhuma importância mais, devido à pataquada que o senhor Abel Ferreira fez de largar o Brasileirão. Mas ainda assim, não vou negar, eu alimentei uma esperança. Assisti a partida torcendo pro Palmeiras e secando o Flamengo. Mais secando o Flamengo do que torcendo pro Palmeiras, porque o jogo já começou com o Palmeiras fazendo um gol impedido com o Vitor Roque, depois continuou, fez outro gol, foi fazendo... O jogo estava muito fácil. O Atlético Mineiro entregou a partida pro Palmeiras muito facilmente. E o Flamengo estava levando o jogo com mais dificuldade, entre aspas, né? A gente vai falar ainda do Flamengo e Ceará um pouquinho, mas assim, o jogo estava 0-0, então, querendo ou não, alimenta uma esperança que logo morreu também com o gol do Flamengo. Vamos aqui mostrar a partida aqui do Palmeiras com o Atlético Mineiro, só para vocês terem uma noção do que foi essa partida. Que o destaque principal que a gente coloca nessa partida aqui, vamos entrar aqui em Palmeiras e Atlético, é a forma que, não a forma que o Palmeiras jogou, porque o Palmeiras não jogou de uma maneira atraente, de uma maneira solta. Não, de uma maneira solta até foi. Mas a diferença aqui da questão do jogo do Palmeiras com o Atlético para a partida contra o Flamengo, porque essa partida foi logo depois da final da Libertadores, foi simplesmente a atitude. O Palmeiras jogou da mesma maneira que jogou contra o Flamengo, da mesma maneira. A linha lá atrás, os jogadores que fizeram até uma certa pressão em cima da defesa do Atlético, mas muito mais pelo Atlético oferecer essa possibilidade para o Palmeiras do que iniciativa ou treinamento do time do Palmeiras. Para mim ficou muito claro que o jogo do Palmeiras contra o Atlético foi exatamente o mesmo da final da Libertadores. A diferença é que o Atlético Mineiro deu 3 gols para o Palmeiras, que na verdade foram 5. Deram 5 gols para o Palmeiras. O Palmeiras fez 4, um estava impedido de fato, e o outro que o Luigi perdeu no final, que seria o 4-0. Mas no total foram 5 bolas que o Atlético Mineiro entregou para o Palmeiras. Não foi chances criadas, não. O Atlético Mineiro entregou para o Palmeiras. E eu acho engraçado ver torcedor, sei lá, querendo comparar, ou não fazendo um comparativo, mas querendo dizer que essa partida foi modelo, ou deveria ser um modelo para a final da Libertadores. Exatamente esse tipo de pessoa que não enxerga, não entende nada de futebol. Tipo assim, não consegue enxergar o que acontece no campo. Porque o Palmeiras só venceu o jogo, mas não jogou nada. O Atlético Mineiro que ofereceu essa possibilidade. E aí bate na tecla da questão do G6. Por que o Palmeiras contra o G6 tem tanta dificuldade e contra os times de baixo consegue vencer com facilidade? Por causa disso. Os times de baixo normalmente entregam, dão mais facilidade ao Palmeiras. E aí, devido à qualidade dos jogadores do Palmeiras, que desde que o Abel chegou, já há muito tempo, é acima de todos os outros. É acima de 90% do futebol brasileiro. Ou seja,
Se você não for melhor que 90% do futebol brasileiro, tá errado. E o Palmeiras já nem é, né? Se você for pegar no Brasileirão, o Palmeiras só é pior do que o Flamengo. Mas o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, na tabela, até ficou. Mas quando vai enfrentar os times do G6 em si, não consegue desempenhar. Não consegue. E aí a facilidade que um time de... Não sei se o Atlético Mineiro, que posição que ele ficou, 13º, 12º, não sei. É um time que é inconstante, é um time que não tem regularidade, é um time que oferece essas falhas. E aí o Palmeiras foi e aproveitou. Sobre o jogo, não tem muito o que falar. A formação do Palmeiras utilizou foi basicamente essa, só que o Vitor Roque, se vocês forem ver aqui, o Vitor Roque, ele deixa eu entrar no mapa de calor. Eu não sei se dá pra vocês verem aí o mapa de calor, que ele tá aberto. Mas no mapa de calor do Vitor Roque, ele cobriu muito mais a faixa da esquerda, como um... Deixa eu até puxar do Rafael Veiga e do Flaco Lopes aqui, eu acho que vocês conseguem ver. Também. Agora sim, ó. Do Vitor Roque vocês conseguem ver aí. A do Vitor Roque, vocês podem ver que ele está totalmente pela esquerda aqui, sem... praticamente como se fosse um ponta. Até por isso o SofaScore coloca um 4-2-3-1 na formação, ainda que inicialmente parecia ser um 4-4-2 com o Rafael Veiga. Mas o Rafael Veiga cobriu mais o meio, o Flaco Lopes cercou, vocês podem ver que rodou o campo inteiro, mas como centroavante, ele não usou mais tanto ele como segundo atacante, porque o Vitor Roque estava aberto pela ponta. Foi basicamente um 4-2-3-1, de fato, que o Palmeiras usou contra o Atlético Mineiro. A diferença simplesmente foi o Atlético Mineiro que entregou, e a outra questão que, na minha opinião, é até principal, que é o senhor Abel Ferreira pegar e não inventar moda. Ele não inventou moda. A escalação do Palmeiras os 4 defensores, normal. Emiliano e Andréas Pereira, certo? Um volante, independente qual seja, foi um volante. Alan, Veiga, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Veiga não é titular, o Felipe Anderson era para ser, no caso, o Felipe está machucado, né? Mas eu quero dizer sobre a final da Libertadores ainda. Mas é um 4-4-2, basicamente. Embora o posicionamento do Vitor Roque estivesse mais aberto. Mais por questões de marcação do que com bola, porque, como eu falei, a postura não mudou. O que mudou foi o Atlético Mineiro entregar as bolas, porque o Palmeiras não propôs o jogo, o Palmeiras não ficou com a bola, o Palmeiras não teve nada disso. Foi o Atlético que ofereceu essas facilidades para o Palmeiras. E aí, como eu falei, a questão de jogo, a diferença também que teve foi que o Abel não inventou. O Abel não colocou um 5-3-2 para jogar contra o Atlético Mineiro. E aí, conseguiu uma vitória tranquilíssima, muito fácil. Sobre Palmeiras e Atlético Mineiro, é basicamente isso. Não teve muitas outras questões. Sobre os jogadores, individualmente falando, o Carlos Miguel continua salvando o Palmeiras, ainda que o Atlético Mineiro tenha dado 5 gols, o Palmeiras ofereceu algumas chances, sim, para o Atlético. Não de chance clara, porque o Atlético está muito mal, mas muitas finalizações que levaram perigo. E o Carlos Miguel salvou o Palmeiras pelo menos uns 3 gols ali. O Carlos Miguel salvou o Palmeiras. E ainda teve o do Rony, que ele deu carrinho lá, brigou com o Carlos Miguel, só que o gol foi de mão. O Kelvin, defensivamente, ele sofreu muito com o Dudu. E o Dudu, inclusive, está jogando muito bem. Fez 2 gols agora contra o Vasco. É um bom... Tá voltando. Talvez esteja voltando, esteja provando que ele não aposentou, como eu até achei que ele já estivesse aposentado já pro futebol. Piquerez foi justamente expulso, não tenho o que falar do Piquerez, sobre a expulsão do Piquerez. O que mais me deixa assim irritado de fato, e triste e incrédulo, é sobre o Abel. Como que o Abel tem a coragem de chegar na coletiva e falar que aquilo não é para vermelho? Eu não consigo entender por que os caras, quando entram dentro de campo, eles querem passar por cima do que é justiça, do que é a verdade, do que é sobretudo só para poder sair vencedor. Como se isso fosse a vitória no jogo, fosse uma vitória, a maior vitória de todas. Cara, além do Palmeiras já ter ganhado, o campeonato já ter acabado, qual é a razão, se não for falta de
se não for a falta de moral, a falta ética do Abel Ferreira em questionar uma expulsão dessa. Qual que é o motivo? Eu não consigo entender. Olhar aquele lance do Piquerez, não foi por querer. Cara, pelo amor de Deus, quem não é do futebol sabe que intenção não quer dizer falta, não quer dizer cartão, não quer dizer nada. O que importa é a razão, o que aconteceu. O Piquerez foi dar um carrinho, tava com a perna mais recolhida ou não, foi com a sola no joelho do jogador do Atlético. É pra vermelho, não tem o que falar. Vamos comparar com o lance do Gomes contra o Cruzeiro. O Gomes estava de carrinho, ele pegou a bola primeiramente, foi um lance muito forte. Pegou a bola primeiramente, mas ele estava de chapa, ele não estava de sola. Ele não estava com o Piquerez, estava com a sola sim. O Gomes estava de chapa no que ele deu o carrinho e acabou pegando o joelho do jogador do Cruzeiro. O que a regra diz? Devido à intensidade do lance, sim, diz respeito à tonalidade do cartão, se é amarelo ou se é vermelho. Mas foi falta, beleza, mas não era para vermelho, porque ele acertou a bola, não teve a sola que indica muita coisa e tava com a perna também recolhida. O Gustavo Gomes, quando ele deu o carrinho de chapa, ele conseguiu dar uma tirada de perna, que assim, um lance muito rápido, não tem como você fazer outra coisa. Agora do Piquerez não tem. E eu fico incrédulo com o Abel. O Abel é o retrato do brasileiro. Ele é o retrato do brasileiro, que é incoerente, é ignorante, não aceita perder e acha que é o melhor em tudo. E a rota, virtude. A rota é virtude pra cima e pra baixo. É o retrato do brasileiro, o Abel Ferreira. Como que ele fala que esse lance do Piquerez não é pra expulsão, meu Deus do céu? Não tem como. Não tem como. Isso é falta de ética. Até ética do trabalho. Ética do trabalho, porque é o trabalho deles ali. É o mínimo você falar. A mesma coisa como foi quando ele falou do lance do Alan, contra o São Paulo. Ali ele jogou um holofote contra ele mesmo, assim, e contra o Palmeiras também, porque é uma idiotice tão grande. Aquele lance do Alan, ele falar que não foi pra expulsão, não foi pênalti contra o São Paulo, ele assina um atestado de que qualquer lance a favor ou contra o Palmeiras, ele vai achar a mesma coisa. E assim, como aconteceu, né, contra o Palmeiras, ele mesmo assim ele falou e as pessoas passam batido com a pra mim, a safadeza mesmo. Pra falar bem da verdade, isso é falta de caráter. Pra mim, isso é falta de caráter. É simples. E as pessoas esquecem. A memória do brasileiro é curtíssima. Dentro de um ano, as pessoas esquecem tudo que o cara fala e faz e tornam real, tornam verdade, tornam uma verdade absoluta o que o cara acabou de falar agora. Que não condiz com todo o discurso, todo o fato do ano inteiro. Mas a gente vai estar falando ainda sobre isso aqui, que é mais pra frente aqui, sobre o Abel. Atlético Mineiro e Palmeiras foi isso. Não teve muito mais o que dizer. Flamengo foi campeão dessa mesma noite. Não fez força pra ganhar do Ceará. Da mesma maneira que o Palmeiras também não fez força agora pra ganhar do Ceará. Então assim, um jogo fácil. O Palmeiras perdeu o campeonato por uma incompetência absurda da comissão técnica, da diretoria. Não tem responsabilidade alguma nos jogadores. Porque o senhor Abel Ferreira trava os jogadores. E os jogadores já não são craques por si mesmos, mas não é culpa deles não serem craques. A culpa está no treinador que não consegue explorar o máximo desses jogadores. Contra Vitória, contra Fluminense em casa, contra Grêmio, contra esses times. Times que, em tese, é pro Palmeiras bater, porque já que não vence o G6, dos sétimo para baixo é para vencer todo mundo. Embora o Fluminense esteja em quinto, né? Ficou em quinto. Mas a culpa está restritamente neles. E, como eu falei, se tivesse ganhado do Grêmio, né? Teria levado para a última rodada uma chance de título, né? Teria levado, porque o Flamengo, com o empate que teve, eu acho que o Flamengo talvez nem jogaria no sábado, jogaria no domingo mesmo. Jogou com o Sub-20, teria que jogar com o time titular. E teria mais embora o Sub-20 consiga empatar com o Mirassol também, né? Não tem muito o que dizer. Mas teria levado pelo menos para a última rodada. E eu acho engraçado que ainda tem influenciador que acha o Abel a melhor opção. Assim, as pessoas anulam totalmente o que está sendo feito em campo para buscar, como o Palmeiras estava antes do Abel, passava por Mano Menezes, passou por sei lá quem, passou por Felipão, passou por Luxemburgo também. Todos esses foram campeões.
Não foi só o Abel. Não foi só o Abel que foi campeão. O Abel sim pegou um time muito mais estruturado do que o Felipão em 2018. Certo? Muito mais estruturado. Com muito mais jogadores desequilibrantes, que na época eram os moleques da base, inclusive. Mesmo assim, as pessoas ainda acham que o Abel é a melhor opção pro Palmeiras. Ou melhor, não é que é a melhor opção. Eles acham que o Abel é a única opção pro Palmeiras. Isso que eu fico mais embasbacado. Eu não consigo acreditar. Definitivamente eu fico incrédulo com isso. Vamos falar agora de Ceará e Palmeiras? O Palmeiras jogou com um time alternativo, não teve também muita coisa para se dizer sobre essa partida. Inclusive eu só assisti o segundo tempo, porque eu estava na praia, então eu não consegui nem ver o primeiro tempo. Mas eu vi pelo segundo tempo algumas coisas que não tem o que se pontuar taticamente. O jogo, vocês podem até ver aqui, ó. Deixa eu passar a cena para cá. Mudar o jogo para a partida contra o Ceará aqui. Taticamente o Palmeiras fez a mesma formação, 4-2-3-1, só com o Flávio Lopes na frente, os jogadores abertos, um primeiro volante e um segundo volante. Tem que se destacar o Larson. Vou colocar alguns jogadores. Vou puxar aqui o Lomba primeiro, só para vocês conseguirem ver aqui. Tem que se destacar o Larson. Cadê a posição? O Sousa. Posicionamento do Larson e do Sousa. Vocês podem ver aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, né? O posicionamento dos dois. O Larson pareceu-se um jogador muito versátil. Pelo posicionamento dele, vocês conseguem ver que é um posicionamento de meio de ligação, né? Participando bem na parte do meio campo mesmo. Teve muito passes rápidos, decisões rápidas muito boas, muito assertivas. É um jogador que tem sim que ser trabalhado, pensado como reserva aí se é que o Andrés vai jogar assim nessa posição mesmo, um 4-4-2. Ele ser a reserva do Andréas. Tem o Evangelista também, que pode ser um meio de ligação para um jogo mais de contra-ataque, ligação mais rápida. Tem que ser pensado. O moleque parece, assim, um bom jogador. Sobre o Sousa, teve posicionamento também muito bem variado, né? Participou até bastante no meio campo, vocês conseguem ver aqui na criação das jogadas. Mas o Sousa, eu queria falar sobre o Sousa aqui, uma questão que é fundamental na minha opinião. O que o Sousa não é... Ele não é volante, ele não é ponta. O Sousa não é ponta. O Sousa é um jogador incrivelmente curioso. É igual o Facundo Torres. Não muda quase nada. A diferença é que ele vai um pouco... Tenta às vezes ir mais pra frente, tenta fazer uma jogada, mas não sabe. Não sabe. O que o Sousa... O Sousa fez o gol, né? Do 2-1 do Palmeiras. Mas ele perdeu outro que, assim... A gente aceita muita coisa aqui no futebol brasileiro. Imagina você no seu trabalho, você faz a mesma coisa todos os dias. Há anos fazendo a mesma coisa. Seu chefe admitiria você proporcionalmente errar o gol que o Sousa perdeu no seu serviço? Imagina um serviço, serviço de motorista. Você tá lá no seu carro, no seu caminhão, todo dia, pelo menos 5, 10 vezes você faz uma baliza. Será que com espaço, imaginando proporcionalmente, com espaço gigante, de um carro para o outro, você cabe assim, 3 veículos do seu na vaga. Será que o seu chefe admitiria você bater o seu carro ou bater o seu caminhão no outro carro? Com espaço de 3 do seu veículo? Será que ele admitiria? Ou seja, o gol que o Sousa perdeu, para mim, é equivalente a isso. Cara a cara com o goleiro, ele executou de uma maneira completamente absurda para um jogador profissional. É inadmissível a conclusão de jogada que ele teve. Inadmissível. O perder o gol, para mim, não é que é o de menos, mas pode acontecer. Você está no campo, você não vai acertar todas. Só que a maneira que ele tentou a jogada e executou, para mim, é de uma pessoa que, se eu entrar, eu jogo bola uma vez por semana. Se eu entrar em campo, eu tentaria cavadinha também, igual ele. Só que a probabilidade de eu fazer o que ele fez, sinceramente, é quase que nula. Eu jogando uma vez por semana. Porque é um lance fácil de fazer. Você poderia perder o gol. Poderia perder. Não é... Mas a execução que ele teve
É de execução de um jogador que tá com a perna dura, que não consegue jogar futebol porque tá sem ritmo, que tá... Não, o cara já tá no final da temporada, último jogo do ano. Ele não consegue desempenhar, não consegue desenvolver uma finalização fácil. Fácil. Teve outras questões também do jogo, no segundo tempo principalmente, que foi inclusive onde eu assisti a partida. No final, que o Ceará já estava tomando 3-1, o Ceará já estava todo exposto. O Palmeiras teve pelo menos umas 10 chances de contra-ataque, eu acho. Umas 10 chances. O Sousa pegou 2 bolas seguidas. Duas. Ele, primeiro uma na intermediária, só que mais para a ponta. Ele pegou ele e o zagueiro, com o Palmeiras já sendo o segundo colocado, já ganhando de 3-1, não faria diferença nenhuma perder a bola. Nenhuma. O que o Sousa faz? Ele pega a bola, carrega 2 vezes, né? Dá 2 toques na bola, pisa na bola, o marcador do Ceará vem pelas costas dele, ele dribla para trás, volta toda a jogada para o meio campo e recua a bola para o zagueiro. O que um ponta de verdade, um jogador, eu acho sinceramente, se fosse o Bruno Fux ele teria ido para cima, se fosse o Gustavo Gomes ele teria ido para cima. Mas o que um jogador decente, minimamente decente, um ponta de origem faria? Pega a bola, vai para cima, carrega, segura, faz qualquer coisa, mas não volta para trás, pelo amor de Deus. Ainda para completar, finalizar essa proeza, teve, logo depois desse lance, um contra-ataque novamente, só que o Palmeiras já estava dentro da área. Era só assim, corta pro lado e chuta pro gol, ou toca pro lado, ou vai pra cima pra área pra sofrer um pênalti. O cara recuou a bola novamente, dentro da área. O que eu quero dizer, trazendo isso, eu quero estar dizendo pra vocês. O futebol de hoje em dia não é futebol mais, não é mais futebol. Porque se fosse antigamente com treinadores bons, com coragem, teria tirado o Sousa na hora. Eu não sei nem também se o Palmeiras tinha substituição ou não, mas teria comido o rabo dele na hora, gritado, xingado ele. Pelo menos é o que eu faria se eu fosse treinador. É inadmissível um cara atacante, meio campista, qualquer posição do meio pra frente, principalmente, lateral, uma bola daquela, 2 bolas daquela, não ir pra cima, velho. Tem medo de perder bola, tem medo de arriscar, tem medo de fazer tudo que é jogada que seja mais incisiva. Porque eles sabem que eles são ruins tecnicamente. Eles não têm capacidade de fazer drible, de finalizar jogada, não têm capacidade de expressão nenhuma, zero. E muito disso se dá ao treinador, porque o treinador não cobra, o treinador é a comissão técnica, não cobra, não instiga o jogador a fazer esse tipo de jogada, instiga o cara a tocar para trás. Não, vamos reter a posse de bola. Com 3-1 no placar, você já dentro da área, termina a jogada, finaliza, não vai fazer diferença mais nenhuma. Aí o cara faz o quê? Perde a posse de bola da mesma maneira, porque ele volta, uma hora o time vai e perde a bola. Isso se repete todos os jogos, com todos os times. Raros jogadores concluem as jogadas de maneira mais clara, mais incisiva, tentando o gol. E, sinceramente, pro ano que vem ele ser, como eu falei já, reserva do Vitor Roque, ou reserva do Vitor Roque, como um centroavante ali mesmo, um cara mais pra fundo. Porque pra fazer jogada individual, sinceramente, não serve. Bruno Rodrigues também é outro que não pode jogar no Palmeiras, também teve 2 chances ali que foram ridículas também, de se atrapalhar com a bola, foi tocar, errou. É um jogador tecnicamente fraco, e inclusive tem até informação que o pessoal tá dizendo aí que ele vai pra Chapecoense provavelmente, né? Não vai ficar no Palmeiras. Agora vamos para a parte mais interessante, que é a coletiva do Abel. Vou até dar uma respirada aqui, porque vai ter bastante coisa para falar. Vamos lá. O que o Abel falou nessa coletiva aqui? Ele disse novamente, né? Novamente. Como é repetitivo demais essa coletiva dele. Inclusive ano que vem eu vou até ter que dar uma reestruturada aqui no programa para não ficar tão repetitivo as coletivas. Ele responde as perguntas se defendendo, criando narrativas que ele acusa os outros de criar narrativas contra o Palmeiras, sendo que ele, com essas respostas, já está criando narrativas. O que ele falou dessa vez? Ele falou sobre se defendendo, né, do campeonato, que o Palmeiras perdeu e tal. Foi até numa pergunta da menina lá.
ele disse que sobre usar os reservas em alguns jogos por causa da data FIFA, né? Que o Palmeiras teve que jogar contra o Santos, com o time praticamente inteiro reserva, e se desculpando, dizendo que a culpa era da CBF, que a culpa era da data FIFA, que a culpa é não sei o quê. Nunca a culpa é dele. A culpa nunca é dele. E é engraçado como os idiotas de plantão, eles conseguem defender esse tipo de atitude do Abel, sendo que eles sabem, quem defende isso sabe muito bem que foi o Palmeiras que escolheu essa data. O Palmeiras escolheu jogar contra o Santos na data FIFA. E eu já falei aqui e várias pessoas já disseram. Por que esse cara se finge, mano? Por que esse cara pega e inventa que o Palmeiras foi prejudicado, que o Palmeiras foi o quê? Sendo que foi ele e a Leila que tomam decisões em conjunto que escolheram jogar na data FIFA. Ou eles acharam que nenhum jogador do Palmeiras seria convocado na data FIFA. Se eles acharam isso, é uma inocência tão grande, né? Vocês realmente acham que eles são inocentes nesse ponto? Agora, um ponto importante de se trazer é o quê? O Fernando que trouxe no Não Importa o Que Digam. Será que eles já não estavam planejando isso para poder jogar as 2 partidas fora de casa, as 2 partidas do ano fora de casa, como o Palmeiras jogou, imaginando já que não seriam campeões? Imaginando que não teriam pressão de torcida, que não teriam, numa eventual derrota nos 2 campeonatos, o Palmeiras não sofreria com pressão de torcida porque jogaria fora de casa? Será que já foi pensado isso? Porque ou é isso, ou é uma inocência e uma burrice gigante. Que pra mim, nos 2 casos, merece justa causa pros 2. Merece saída imediata dos 2. Na minha opinião. E já é a segunda vez que eu falo isso. De saída de justa causa dos 2. Foi perder pro Corinthians, como perdeu. E agora, né, com essas falsas narrativas criadas direto, toda a coletiva inventando alguma coisa para se defender. Sempre com mentira. E o Abel é o seguinte, o Abel fala para os torcedores da elite do Palmeiras. Ele fala pro setor oeste, basicamente pro setor oeste do Allianz Parque. Nem o setor leste, eu acho, é tão elitizado quanto o oeste. Ele fala para aqueles torcedores que ficam aplaudindo ele, fica bajulando ele ali no banco. Ele fala para eles, são os que mais consomem, porque tem mais dinheiro, são os que mais fazem isso, fazem aquilo. E aceita tudo de cabeça baixa, boca fechada, tudo que o Abel fala. E eu acho muito, cara, é muito louco isso. Assim, a gente assiste futebol. 90% diz respeito ao quê? Ao campo. Tudo se decide no campo, certo? E talvez 10% seja fora. Mas 90% é o campo, os jogadores, o treinador que treina o time, prepara a equipe. E os jogadores vão lá e tentam executar. Por que na coletiva, em todas as coletivas, nenhuma pergunta é a respeito de campo, a respeito do jogo, a respeito de sequer uma substituição que ele tenha feito ou que ele não tenha feito? Por que nenhuma pergunta é sobre isso? Eu faço essa pergunta para os repórteres que vão lá fazer essa coletiva e, obviamente, para o Abel, para a comissão, para a diretoria, para os torcedores idiotizados, idólatras, que não se perguntam, não questionam absolutamente nada, aceitam tudo. Por que não se fala do futebol que é paupérrimo do Palmeiras? Um futebol inexistente. Ele, inclusive, é uma coisa já está se tornando cômico, né? Assim, não tem mais... Para quem consegue raciocinar sem nenhum viés idólatra, já entendeu que é cômico a situação. Ele se perde já nas narrativas que ele tenta criar, porque ele não consegue mais raciocinar de tanta mentira, já se embolou na mentira. Nessa coletiva ele foi citar o trabalho do Mirassol para dizer que dinheiro não é tudo. Porque foi questionado sobre os 700 milhões, aí foi questionado, teve até informação do Nicola sobre a questão do salário dele, e aí ele queria dizer que dinheiro não é tudo no futebol, citando o Mirassol, inclusive. Só que ele falando isso, a burrice é tão grande, a mentira é tão grande que eu falando que ele já se enrolou, ele se queima sozinho dizendo isso, porque se ele está citando um time que não teve dinheiro e conseguiu fazer um trabalho melhor que o dele,
proporcionalmente, ainda que na tabela tenha ficado atrás, mas proporcionalmente, ele citando que o Mirassol gastou, talvez seja o time mais barato do Campeonato Brasileiro. Teve uma posição tão boa, um futebol tão bom, quando ele cita isso, ele está se queimando, porque o Palmeiras teve um investimento de 700 vezes maior, praticamente, e o futebol é pobre, o futebol não existe. Assim, o Palmeiras teve, sei lá, acho que 10 pontos a mais, 15 pontos a mais que o Mirassol. Ele não consegue entender, como eu falei, a mentira já é tão grande que ele não consegue entender. Quando ele cita o Mirassol, ele não está se defendendo, ele está se acusando, ele está se auto-acusando. Já virou uma ignorância institucional, assim, os caras eles não conseguem mais entender o que ele está falando. E é mais engraçado é que as pessoas, mesmo vendo tudo isso, não conseguem compreender que o cara tá se queimando sozinho, velho. Ainda consegue apoiar. Como eu falei, é engraçado já de ver. É triste porque é com o nosso time. Se fosse com outro time, ia ser mais engraçado ainda, né? Mas não tem o que falar mais, assim. O cara já se queima sozinho, fala as coisas assim... não consegue mais concatenar frases de maneira coerente. Ele só pega palavras e vai jogando. Principalmente palavras de efeito. E vai jogando. Daqui a pouco sai uma dessa. Citando um trabalho de um time que teve um investimento 700 vezes menor que o dele e teve um trabalho 1000 vezes melhor do que o dele. Citando isso pra ele. Ele tá se defendendo, mas pra quem consegue raciocinar um pouco, vê que ele tá concatenando frases de maneira autoacusatória. É cômico. Não tem o que falar. O que resta agora é pro ano que vem. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos ver se ele será capaz de fazer o time jogar futebol. É isso. Só espero isso dele. Eu não espero nem título, não é isso. É jogar futebol. Já tô cansado de ver um time retranqueiro, de ver um time medroso, de um time que pega adversário forte e se caga de medo. Eu já tô cansado disso, velho. O time com investimento desse, com os jogadores que tem, você pode explorar muito bem os jogadores que tem e não consegue. E por medo, por falta de capacidade, por tudo. Eu quero falar agora sobre basicamente continuando na mesma linha do Abel aqui, né? Só que é sobre o estádio 97 do programa de ontem, de segunda-feira. Eu tava ouvindo e eu gosto demais do programa. É engraçado, eu dou risada demais, velho. Com tudo, mano, tudo. É zoeira contra o Palmeiras, é zoeira a favor do Palmeiras. Mano, é engraçado. E ontem o Seu Bento e o Domênico, como sempre, né? Eles se contradizem quando eles vão defender o Abel. E é muito engraçado também, voltando à questão cômica do assunto. É engraçado como todo torcedor que critica o Abel, e quando critica o Abel, ligando para o programa, tem as ligações no programa, para quem não conhece o programa lá, programa de rádio. As pessoas ligam e vão falar: o time do Palmeiras não consegue jogar nada, o Abel não consegue fazer esse time jogar a bola pra frente, não consegue ter regularidade. Sempre que a crítica ao Abel diz respeito ao campo, eles respondem com resultado fictício. Sempre. Ontem o cara ligou, inclusive é por isso que eu tô falando aqui no podcast. O cara ligou ontem pra falar que o Palmeiras não conseguia jogar bola, que o Abel era muito fraco porque o Palmeiras não jogava absolutamente nada. E falando de campo, falando estritamente do campo. Aí eles falaram o quê? Mas nada pro palmeirense tá bom, porque chegou na final da Libertadores, foi segundo no Brasileiro. Cara, eles adotam toda e qualquer narrativa que o Abel Ferreira coloca. Toda e qualquer narrativa que o Abel Ferreira, que a diretoria coloca, eles defendem, eles abraçam. É engraçado como eles são basicamente o reflexo do torcedor idólatra do Palmeiras. O idólatra palmeirense, que reflete também, se confunde com o idólatra político brasileiro. Tudo que o líder fala, você tem que abaixar a cabeça e aceitar, porque ele sabe de todas as coisas. Tudo e qualquer coisa. Essas pessoas precisam ler A Revolução dos Bichos, lá do George Orwell. É engraçado como depois que você lê esse livro, você consegue entender como funciona o pensamento político das coisas e as pessoas, como isso está inclusive intrínseco no Palmeiras já. E é intrínseco da diretoria, da comissão técnica, dessa criação de narrativas. Ontem, como eu falei do Mirassol, eles usaram também o Mirassol como argumento para dizer que o dinheiro não é tudo.
dizendo que o investimento que o Palmeiras fez não quer dizer obrigação de resultado. Mas citando o Mirassol, você está comprovando que o trabalho do Abel é péssimo, porque o Mirassol, mesmo sem investimento, conseguiu, caralho. E as pessoas não conseguem entender, raciocinar, que eles estão se contradizendo. Eu fico louco com isso, velho. As pessoas jogam as palavras no ar e não precisa mais ter coerência, não precisa mais as frases estarem, sei lá, completas. Não precisa mais. Só joga em palavras e arrotem em virtude. É simples. Esse é o lema hoje do torcedor do Palmeiras, o torcedor elitizado, o torcedor de verdade, né? Como diz o Abel. Sinceramente, eu não tenho mais esperança nenhuma do torcedor, do brasileiro, de nada. Esperança não tem mais nenhuma. Eu só quero que o time jogue futebol. E se é com o Abel, se não é, sinceramente, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas, pra mim, o Abel morreu no Palmeiras. Não pode ser campeão de tudo daqui pra frente, jogar um puta no futebol. Eu vou gostar, vou torcer e tal. Mas, devido a tudo isso que ele faz, que ele fala, todas essas mentiras, todas essas lorotas, pra mim já perdeu o encanto. Não tem mais nem vontade de ver coletiva, de nada. Porque tudo que ele fala é mentira. Ele pode falar uma verdade aqui, outra ali. 90% é mentira. Não adianta, não faz mais diferença pra mim. O que ele fala, o que ele deixa de falar, não importa. O que importa é os fatos, é o que ele faz. As pessoas se prendem muito no discurso das pessoas, das outras pessoas. Principalmente dos líderes, dos políticos, dos treinadores de futebol. Cara, se atentem aos fatos. Se atentem ao real. Que é o que você tá vendo, não o que você tá ouvindo. É o que você tá vendo. Dentro de campo, o que o Palmeiras joga. O que o Palmeiras joga. Não é porque tá tendo um resultado fictício, que é um segundo lugar no Campeonato Brasileiro, é o mínimo. A final de Libertadores, hoje, é o mínimo. É o mínimo. Não é nada, não é mais que obrigação uma final de Libertadores, principalmente pelos adversários que o Palmeiras pegou. Se atentem ao jogo. O que foi a partida contra o Corinthians na Copa do Brasil? O que foi a final do Campeonato Paulista? O Palmeiras não fez um gol no Corinthians. Eles colocam o resultado da final da Libertadores. Chegou em segundo no Brasileiro, como se fosse o saldo final da temporada. Não, o saldo total da temporada é uma final perdida para o Corinthians, uma eliminação, outra eliminação para o Corinthians numa Copa do Brasil. Essa é a vergonha. É a vergonha que a gente passou na Copa do Mundo contra o Chelsea, sem criar absolutamente nada, se acovardando. Isso que é o saldo da temporada. Esse que é o saldo da temporada. O saldo da temporada vem junto com o ano passado, entregando o título pro Botafogo. Uma temporada completa sem jogar absolutamente nada, igual a essa. Sem jogar nada. Ganhou do Santos sofrendo. Um Santos também de segunda divisão. Sendo eliminado ridiculamente na Copa do Brasil pelo Flamengo, sem jogar absolutamente nada no Maracanã, se acovardando no Maracanã. Contra o Botafogo, jogando, assim, contando com a sorte tremenda para poder empatar aquele jogo no Allianz Parque, senão teria perdido os 2 jogos. Num brasileiro entregando a paçoca no brasileiro. Esse que é o trabalho do Abel Ferreira. O trabalho real do Abel Ferreira. 2023, perdendo pro Boca Juniors daquela maneira que perdeu, sem colocar os moleques pra jogar, se acovardando na Bombonera, buscando empate. É o brasileiro que só ganhou porque o Botafogo entregou. Da mesma maneira que ano passado o Botafogo só ganhou porque o Palmeiras entregou, em 2023 o Palmeiras ganhou porque o Botafogo entregou. Então assim, olha o trabalho do Abel. É impressionante como as pessoas não conseguem enxergar isso. É impressionante. Eu vou estar aqui sempre para falar. Para falar isso. Inclusive, os próximos podcasts aí promete, porque eu vou estar preparando pelo menos 2. Que é o próximo. É um balanço tático e técnico dos pontos fundamentais da temporada. Eu vou provar por A mais B que o trabalho do Abel é limitadíssimo. Eu vou provar que o Abel é um treinador mentiroso, limitado e acomodado. Que ele não faz absolutamente nada de diferente há 3 anos. Vou provar por essa temporada, vou estar trazendo para o próximo podcast, porque não vai ter jogos mais.
Não vou estar falando também de Mundial. Acho que o Flamengo vai até ser eliminado pro Cruz Azul já amanhã, não acredito que passe. Mas eu vou estar fazendo esse vídeo. E no outro da próxima semana vai ser sobre um planejamento da próxima temporada. O que eu vou dissecar o que seria o meu planejamento para 2025. Ou para 2026, melhor dizendo. Beleza? Para quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima semana. Valeu!